Ao longo dos séculos, a estrela de Davi, também conhecida como Maguen Davi ou escudo de Davi, despertou fascínio, reverência e inúmeros debates sobre sua verdadeira origem. Muito associada ao judaísmo e ao simbolismo místico, essa figura de dois triângulos entrelaçados carrega consigo uma aura lendária. No entanto, os registros históricos jamais foram claros quanto ao seu surgimento exato. Há quem acredite que seu significado transcenda a tradição judaica, perpassando civilizações antigas, cultos perdidos e segredos guardados por sociedades há muito desaparecidas. Conta-se que, em uma noite sem luar, um escriba chamado Aaron ben Lael dedicou-se a estudar pergaminhos guardados num templo oculto aos pés das montanhas de Salomão. Esses pergaminhos se estendiam por dezenas de rolos empoeirados, todos envoltos em tiras de couro repletas de estranhos símbolos. Diziam ter sido copiados por sacerdotes desconhecidos, que teriam habitado a região milênios antes do surgimento de Abraão. O próprio Aaron, cheio de curiosidade, havia viajado de aldeia em aldeia, buscando lendas sobre a estrela de 6 pontas que aparecia em pinturas rupestres e ruínas esquecidas. Em um eremitério próximo, os monges juraram já tê-la visto gravada em rochas antigas, associada a rituais que ninguém mais compreendia. Aquilo apenas incendiou a sede de conhecimento do escriba. Dentre os rolos que leu, um chamava a atenção pela tinta avermelhada e pela textura do papiro, que aparentava ter sido preparado de forma incomum. Em um tom meio poético, meio profético, o texto narrava a saga de um ancião chamado Larmut, descrito como um viajante vindo das terras que hoje se conheceria como Mesopotâmia. Larmut teria cruzado desertos inóspitos, levando consigo um medalhão, cuja face ostentava uma estrela de 6 pontas. O objeto possuía um brilho peculiar. Relatos asseguravam que, nas noites mais escuras, o medalhão cintilava em tom prateado, guiando caravanas perdidas pelas dunas. Acreditava-se, então, que a estrela fosse um mapa do cosmo, apontando a harmonia entre o céu e a terra. O pergaminho descrevia ainda que Larmut teria estabelecido contato com membros de tribos antigas, instruindo-os sobre a sabedoria contida naquela estrela singular. Ele explicava que o triângulo apontado para cima simbolizava o fogo e o ar, elementos que se elevam aos céus, enquanto o triângulo voltado para baixo representava a água e a terra, elementos que descem e preenchem o mundo inferior. A sobreposição desses triângulos criava um enlace perfeito entre o mundo material e o divino, ensinando que tudo no universo se equilibra numa dança eterna de opostos. Contudo, as referências à estrela de David não param por aí. Outro rolo encontrava-se quebrado, com fragmentos de texto quase ilegíveis. Pelos trechos decifráveis, Aaron deduziu que os escribas originais atribuíram a figura a um conceito chamado a união dos caminhos ancestrais, sustentando a ideia de que o símbolo teria sido compartilhado por várias civilizações antes mesmo de Israel existir, encontrando paralelos em culturas esotéricas do Antigo Egito e até entre rituais do hinduísmo primitivo. Em alguns cantos dessas culturas remotas, a estrela simbolizava a conexão entre homens e deuses, a fusão de Yin e Yang, a porta sagrada que dava acesso aos mistérios da criação. Chama a atenção a circunstância de o símbolo ter sido adotado, mais tarde, pelos descendentes do rei Davi. Certos historiadores sustentam que, nos tempos do monarca bíblico,
A figura de 6 pontas aparecia eventualmente nas lâminas de escudos e brasões como mero enfeite geométrico, sem carga simbólica profunda. A partir dali, com a consolidação do judaísmo rabínico e do florescimento de correntes místicas, como a Cabalá, a estrela teria adquirido uma conotação espiritual incomum. Segundo os cabalistas, cada ponta correspondia a um aspecto divino em interação eterna, e a intersecção dos triângulos revelava segredos cósmicos para aqueles que soubessem ler as linhas. Aaron, longe de concluir seus estudos, percebeu que esse símbolo partilhava uma história bem mais antiga do que as pessoas supunham. Em seu diário, o escriba sugeria que a estrela de Davi era a representação de princípios universais, não necessariamente restritos a um povo ou religião específicos. Curiosamente, os pergaminhos continham uma anotação marginal em grego antigo, possivelmente obra de eruditos helenísticos. Era apenas uma frase curta. A forma que rege o céu une o alto e o baixo num único emblema. Ao tentar compará-la com escritos da época de Ptolomeu, Aaron concluiu que a imagem da estrela de Davi, chamada por eles de hexagrama celestial, fora adotada por astrônomos em mapas astronômicos para marcar posições-chave de estrelas e planetas. Enquanto as lendas e os documentos apontavam para um uso anterior à adoção judaica, surgia também a especulação de que o símbolo teria sido ressignificado ao longo das gerações. Não havia provas conclusivas de que o rei Davi em si tivesse portado o emblema na bandeira de suas legiões. Certos arqueólogos apontam para a possibilidade de a estrela ter sido incorporada na cultura hebraica tardiamente, provavelmente no período medieval, quando a Cabalá floresceu na Península Ibérica e reuniu tradições judaicas, islâmicas e cristãs esotéricas. Alguns místicos muçulmanos, por exemplo, relacionavam esse hexagrama a selo de Salomão, figura também venerada como símbolo de sabedoria e poder concedidos por Deus. Para Aaron, porém, a história não terminava simplesmente na sobreposição de significados. Em outro rolo, tão velho que parecia dissolver-se ao toque, havia uma narrativa sobre uma tribo esquecida nos confins do deserto oriental. A tradição oral desse povo apontava a estrela como uma janela para o desconhecido. Narra-se que, em épocas de perigo, o feiticeiro-chefe invocava a força das 6 pontas para defender a tribo contra invasores. Lendas locais diziam que essa invocação criava uma barreira invisível que confundia o inimigo, protegendo o território sagrado. Curiosamente, o ritual consistia em desenhar a estrela na areia, contornando-a com símbolos que representavam o Sol e a Lua, para sintonizar forças opostas em um equilíbrio perfeito. A jornada de Aaron Ben Lael o levou a buscar pistas sobre como esse símbolo teria se espalhado pelo mundo antigo. Parte de sua pesquisa o conduziu a portos fenícios e túmulos em Cartago, onde escavações revelaram cerâmicas decoradas com um desenho hexagonal, possivelmente uma variação da própria estrela. O escriba se perguntou se mercadores e navegadores não haviam transportado a estrela de Davi de uma cultura a outra, conscientemente ou não, espalhando símbolos que povoariam a imaginação de gerações futuras. A cada noite, à luz bruxuleante de velas, Aaron ia reunindo esses fragmentos em um diário, compondo a teoria de que a verdade sobre a estrela de Davi não estava em uma única fonte, nem tampouco em um único povo. Seria, ao contrário, um arquétipo que emergiu de diversas mentes e civilizações,
como se a humanidade, em diferentes épocas e lugares, tivesse vislumbrado a mesma forma geométrica imbuída de significado cósmico. Talvez os antigos contemplassem o firmamento e enxergassem naquela geometria um reflexo da ordem cósmica. Duas pirâmides opostas, céu e terra unidos, espírito e matéria integrados numa espécie de mandala universal. Todavia, em meio a tantos estudos e teorias, seguia uma dúvida. Por que a estrela de Davi se tornou, por fim, um ícone particularmente associado ao povo judeu? Havia algum decreto ou evento histórico específico que tornasse esse símbolo exclusivo? Alguns historiadores apontam para fenômenos culturais típicos, em que uma comunidade assume um emblema que simbolize identidade e resistência. Pode ter sido o caso dos judeus, principalmente em épocas de perseguição, durante as diásporas e mais tarde no surgimento do sionismo. A estrela de Davi, apesar de sua origem enigmática, passou a representar a união e a lembrança de um laço espiritual. Com o tempo, acabou elevada à categoria de símbolo religioso e nacional, perpetuando-se na bandeira do Estado de Israel. No entanto, Aaron insistia que não se devia ignorar a jornada anterior do hexagrama. Para ele, a estrela de Davi não era somente um ícone de uma fé ou de um reino específico, mas sim uma ponte entre mundos, entre povos e tempos que sequer possuíam laços históricos diretos. Ele concluiu que o símbolo deve ter cativado a imaginação de várias culturas que, por razões próprias, reconheceram nele um arquétipo da vida em harmonia. De certo modo, cada ponta da estrela parecia apontar para uma direção cardinal, abrangendo todos os cantos da existência, enquanto o centro era o ponto de equilíbrio. A síntese perfeita, a convergência de todas as coisas. Conforme a lenda contada nos antigos pergaminhos, a verdade sobre a estrela de Davi não reside em uma descoberta linear, mas na reflexão de que esse símbolo evoca a natureza dual da realidade. É tanto luz quanto sombra, tanto ascensão quanto descenso, tanto imanência quanto transcendência. Cada triângulo compõe um todo maior. Talvez seja por isso que, ao longo das gerações, cada povo que entrou em contato com o hexagrama reinterpretou-o à sua própria maneira. E essas reinvenções, mesmo quando aparentemente distintas, encontravam ecos na mesma essência, a busca de algo que unificasse opostos e elevasse o espírito humano. A jornada de Aaron Ben Lael termina com seu retorno à cidade natal, onde ele depositou seu diário e os fragmentos descobertos em uma biblioteca modesta, cuidando para que fossem preservados. Muitos estudiosos consultaram os textos mais tarde, mas poucos se preocuparam em levá-los a público ou em compor uma narrativa coesa. O que restou, então, foi a memória do escriba, perpetuada em menções dispersas e ocasionais nas crônicas dos monastérios próximos. Nos corredores do tempo, a verdade sobre a estrela de Davi não foi um único fato incontestável, mas sim um mosaico de lendas e indícios, um quebra-cabeça onde cada peça representa uma parcela do significado coletivo que o símbolo carrega para a humanidade. Talvez seja essa a maior beleza por trás do escudo de Davi. Ele não pertence a uma única história, mas a muitas histórias entrelaçadas, um relicário das aspirações humanas em transcender suas limitações e reconciliar extremos opostos. Até hoje, o hexagrama permanece envolto em mistério, mas é justamente esse véu que confere grandeza ao emblema.
Ele nos lembra que a verdade raramente é um ponto fixo e definitivo. Em vez disso, manifesta-se como uma trama de interpretações e vivências que se somam ao longo do tempo. Em cada uma das 6 pontas, podemos depositar uma face do conhecimento humano, enquanto o centro nos convida a buscar unidade e sentido para além do visível. E assim, a estrela de Davi continua a brilhar no imaginário coletivo como um farol de inúmeros significados. Seja como símbolo religioso, expressão mística ou sinal de culturas pré-bíblicas, ela segue sussurrando antigas histórias perdidas. Se a verdade jamais for conhecida por inteiro, talvez isso reforce ainda mais o poder dessa estrela. Pois, enquanto houver algo por desvendar, a humanidade não deixará de olhar para as profundezas da história e do céu noturno, na esperança de encontrar no passado pistas para iluminar o presente e o futuro. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso canal. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos e ajude nosso canal a crescer ainda mais. Obrigado pelo seu apoio.